Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam muito bem e felizes. É um prazer imenso estar novamente com vocês. No nosso último encontro, nós tratamos das funções que são importantíssimas nas empresas. Falamos de produção, falamos de finanças, marketing, recursos humanos, RH, logística. Falamos também da importância de planejar, dirigir, controlar. Apresentamos ainda a questão do feedback. Tratamos do planejamento organizacional nos níveis estratégicos, táticos e operacionais e ainda falamos da administração por objetivos. E encerramos nosso encontro tratando do ambiente onde essas organizações estão inseridas, o ambiente geral e o ambiente de tarefa. Hoje, nós daremos continuidade ao nosso trabalho. Vamos começar? Estamos o tempo todo tratando de organizações, tratando desse tema onde nós estamos inseridos. Vamos falar agora, gente, de missão, visão e valores. O que é isso, Juni? As empresas, elas possuem elementos que fazem parte da sua identidade, que são reconhecidas quando ela realiza um planejamento de longo prazo. Essas questões, elas são a missão, a visão, os valores e as estratégias da empresa, que serão percebidos como por meio dos resultados alcançados. Vamos começar compreendendo a missão. Bem, a missão da organização, ele representa a essência, o motivo da existência da empresa, seu propósito maior de existir, o seu significado para a sociedade. Olha que coisa bonita! É como se fosse a identidade da organização. São características que diferenciam a empresa de outra, das demais. E isso agrega valor, traz um sentido diferente para a organização existir. Toda empresa eficaz, ela tem que ter uma missão. E essa missão, ela deve ser clara para todo mundo, para quem quer que atue na empresa, para os funcionários, para os clientes, para os fornecedores e para toda a comunidade em geral. Ou seja, as pessoas têm que saber para que essa empresa existe, qual que é a missão dessa empresa. Temos também a visão. Bem, a visão, ela deve apresentar onde essa empresa quer chegar, em termos quantitativos, em termos de posicionamento de mercado, ou seja, quem ela quer ser no mercado, como ela quer ser vista pelos clientes, pelo público em geral, qual que é a posição em termos de competitividade que ela quer ocupar dentre os demais concorrentes. A visão, ela apresenta um objetivo, um propósito que a empresa deve seguir, pelo planejamento estratégico e também, consequentemente, pelos planos táticos e operacionais que nós já falamos. Então, nós estamos falando que a missão é a identidade e a visão é um objetivo, é quem eu quero ser. Já os valores, pessoal, são os princípios ligados às questões de sentimentos, de crença, de filosofia, que regem o comportamento do negócio. Em geral, os valores eles são oriundos dos princípios morais de quem fundou o negócio. Para Grams 2004, a visão de uma empresa ela deve responder a algumas perguntas. Olha que legal. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a força que impulsiona essa empresa? Quais são os nossos valores básicos? Por exemplo, muitas empresas têm como valor a ética, o compromisso social. Outra pergunta. O que fazemos melhor? O que desejamos realizar? E mais, o que gostaríamos de mudar? Vamos lembrar que todos esses três tópicos, missão, visão e valores, são norteadores de quem a empresa é, quem ela quer ser e quais valores alicerçam a sua conduta. Quando nós tratamos dos valores, como eu já disse, nós estamos falando desses princípios que são questões sentimentais, de filosofia e que regem o comportamento do negócio. Em geral, todos esses valores, eles vêm, como eu já falei, dos fundadores. Tais valores são comuns aos gestores e mais,
necessariamente eles devem ser compartilhados com todos os membros da organização. Não é possível nós dizermos assim, olha, o nosso princípio é a ética, mas só o proprietário ser ético? Não. Os funcionários têm que ser éticos, todas as pessoas envolvidas têm que buscar associar e captar os valores da empresa. Os principais valores organizacionais, vamos conhecer? A ética, o respeito às pessoas e ao meio ambiente, que nós temos falado muito, a responsabilidade social, o desenvolvimento sustentável, a motivação, a inovação, o pioneirismo, o compromisso com a sociedade em geral, a tolerância, a cooperação, a melhoria contínua, o tipo de liderança compartilhada e participativa, o empreendedorismo. Aí você pode me dizer assim, Juni, mas tem que ter todos esses valores? Não, gente, não. A empresa ela vai focar naquilo que é mais próximo a ela, naqueles valores que são próximos à organização. Olha, mas não é só pensar missão, visão e valores. Outro ponto que a gente tem que estar atento é a estratégia. E como é que eu vou implementar esta estratégia? Em se tratando de uma estratégia de organização, nós temos que entender que a estratégia representa o conjunto de decisões a serem tomados e que orientam e proporcionam um rumo, um caminho, norteando as ações que serão tomadas pelos colaboradores. Ou seja, eu tenho missão, eu tenho visão, eu tenho valores, mas eu tenho que ter uma estratégia para eu alcançar isso, senão não vai funcionar. Implementar uma estratégia significa criar planos táticos, lembra? Ou seja, de médio prazo, geralmente tem duração aí de 1 ano, ou um pouco mais ou menos para a realização no ano seguinte. Analisar cuidadosamente o setor. Não pense você que você já sabe tudo de sua área, não. Tem que pesquisar, saber o que mudou, se mudou lei, se mudou perspectiva, o que aconteceu. Conhecer seus clientes. E aí nós voltamos lá naquela perspectiva do marketing. Conhecer a fundo o que seu cliente quer, o que ele espera, para onde ele vai. Conhecer seus concorrentes. Lembra que eu falei? Não tem mais essa de falar, não, Juni. Não vou ficar querendo saber da vida de concorrente, não. Tem que saber o que ele está fazendo de diferente. Qual que é o diferencial competitivo dele em relação aos outros. Listar todos os recursos da empresa. Por quê? Para você saber exatamente o que você tem. Não dá mais para o achismo. Eu acho que vai dar certo, eu acho que eu tenho recurso, eu acho que eu tenho material. Não. Conheça aquilo que você tem. Avaliar as condições financeiras básicas, exatamente para saber o que pode ser feito e como você vai fazer para alcançar a sua visão, para cumprir sua missão e para garantir os seus valores. Nós tratamos anteriormente do ambiente externo e interno da organização. Vocês estão lembrados? Bem, vamos falar agora, gente, de uma ferramenta que eu particularmente gosto muito e que nós devemos utilizar muito nas organizações onde nós atuamos. Mas não só nas organizações, podemos usar inclusive em nossa vida. É a análise SWOT. A análise SWOT, ou matriz fofa, é uma técnica de análise de quê? Dos ambientes internos, externos, comumente empregada para quê? Para avaliação de posicionamento da organização, da capacidade de competição da organização. Quem disse isso foi o CERTEC, 2009. A análise SWOT ela é uma ferramenta de quê? De fazer diagnóstico, ou seja, de conhecer uma situação, seja no ambiente interno da empresa ou no ambiente externo. E o objetivo é analisar, auxiliar a compreensão do que aconteceu, como é que funciona, o que houve com o ambiente externo, para quê? Para coletar oportunidades que estão surgindo no mercado e incorporar aos nossos planos estratégicos, a nossa missão, a nossa visão, aos nossos valores. Da mesma forma, esta ferramenta, ela auxilia a detectar
as mudanças que estão acontecendo na empresa e que podem afetar tanto negativamente como positivamente. É uma busca de um controle. A análise SWOT também é conhecida por matriz fofa. Por que fofa, Júnior? Por quê? O F, o primeiro F, são as forças do ambiente externo. O O aí nós temos o ambiente interno e o ambiente externo. Nós temos as oportunidades e nós temos as ameaças. Imaginem vocês um quadrado, vamos lá, todo mundo imaginando comigo, um quadrado. Nesse quadrado vai ter as forças e fraquezas, as oportunidades e as ameaças. É isso que é a análise SWOT. Olha que legal. As forças e as fraquezas, elas estão ligadas diretamente ao ambiente interno da empresa. Por quê, Júnior? Porque você conhece aquilo que a sua empresa é forte. Você conhece aquilo que sua empresa é boa. E as fraquezas também. Nesse processo de diagnóstico interno, quando são identificados pontos fortes, nós devemos reconhecer esses pontos, valorizar, ressaltar, ou seja, deixar cada vez melhor o que você já faz de bom, não é assim? Porém, quando nós detectamos pontos fracos, aí sim, a gente tem que buscar humildade suficiente para reconhecer o nosso ponto fraco e mudar, analisar, corrigir erros. Para quê? A fim de minimizar efeitos, a fim de que não se perca clientes, não se perca oportunidades. Vamos conhecer, por exemplo, alguns exemplos de forças e fraquezas das estratégias. Por exemplo, perfil do colaborador. Se você tem um colaborador muito bom, ele é uma força. Aquisição de equipamentos não depende da empresa? É o mais atual, é o melhor. As atitudes das pessoas que trabalham com você é força ou pode ser fraqueza. Depende de como essas pessoas reagem. Temos também ainda, na matriz fofa, as ameaças e oportunidades. Conhecer ameaças e oportunidades, gente, é analisar o ambiente externo da organização. Ou seja, é ter a capacidade de visualizar mudanças que estão ocorrendo onde? Na economia, na tecnologia, no ambiente, nas leis, nas políticas, nos fornecedores, nos concorrentes. Aí vocês vão dizer, uai, Júnior, nós já não falamos disso na aula anterior? Sim, falamos do ambiente geral. E olha aí a importância de observar e de conhecer esse ambiente. Essas variáveis, elas estão fora do controle da nossa empresa. Ou seja, são mudanças que eu não posso ignorar. Se muda uma lei, eu tenho que me adequar. Mas, simplesmente, nós temos que buscar conhecer, nós temos que reconhecer o valor, planejar as ações das nossas empresas, levando em conta o quanto cada uma dessas variáveis vão afetar o seu negócio. Porque afetam. Vamos a alguns exemplos de oportunidades e ameaças? Por exemplo, alteração de mercado. Nós estamos ouvindo aí, todo mundo aí está ouvindo crise, crise, crise. O mercado mudou, é uma ameaça. Nós, enquanto gestores, temos que nos adaptar. Por quê? Olha o outro item, o comportamento do consumidor mudou. As pessoas estão deixando de comprar, então eu tenho que puxar isso. E eu não posso fazer nada com a economia por enquanto. Não posso, não dá. É fora do meu ambiente de empresa, é fora da minha empresa. Outro exemplo, novas leis, novos regulamentos. Quantas leis chegam até nós que nós não podemos discutir? Nós só vamos o quê? Obedecer e adequar a nossa empresa. Outra questão que nós ficamos correndo atrás o tempo todo, tecnologia. Por quê? Quantas vezes nós compramos para a nossa empresa um equipamento achando que é a última tecnologia, 6 meses passados já tem uma tecnologia ainda mais avançada. E é algo que não dá para controlar. O perfil do mercado de trabalho, as próprias mudanças ambientais e sociais. Tudo isso eu tenho que observar por meio de quê? Por meio da análise SWOT, por meio da matriz fofa. E vocês podem estar se perguntando, Júnior, mas de fato isso é muito importante? Sim. E outra coisa que eu queria deixar claro.
Esta análise SWOT, você não precisa fazer, não é só para a sua empresa, não. Faça para você. Quais que são os seus pontos fracos, pessoal? Você se conhece. Aquilo que você precisa melhorar. Quais que são os seus pontos fortes? Aquilo que você tem de bom e que você tem que valorizar, que você tem que mostrar mais. Quais que são as ameaças que você tem aí na sua cidade, no seu ambiente? E mais ainda, além de ameaças, quais oportunidades que você percebe aí na sua cidade, aonde você atua, com a sua capacidade de visão, o que você percebe como oportunidade. Então essa é uma ferramenta muito legal para a gente usar tanto na empresa como na nossa vida pessoal. Vamos falar agora, gente, outro tema muito importante. Para isso, eu vou começar com uma pergunta para todos vocês aí, e eu quero que vocês se questionem aí por um minutinho. O que você entende por centralizar? O que é centralizar? E mais, o que você entende também por descentralizar? Olha que tema legal! Nós vamos discutir agora centralização e descentralização. Vejam que nós começamos com missão, visão, valores e agora nós vamos para a capacidade de centralizar e descentralizar. Centralizar significa concentrar o poder para a tomada de decisão nos mais altos cargos de uma empresa. Esta ação, ela não dá autonomia para os cargos mais baixos. Ou seja, essas pessoas não podem tomar decisões táticas ou operacional. Ou seja, quem centraliza deixa que tudo ela mesma faça. Por outro lado, a descentralização, esse é um processo planejado de quê? De atribuir responsabilidades para a tomada de decisão nas questões táticas, nas questões operacionais, para os níveis mais baixos da hierarquia, deixando com os cargos mais elevados as questões estratégicas. Você pode falar assim, Juni, de fato, então, nós vamos deixar o operacional e o tático e vamos deixar os pensamentos de para onde eu vou, de como eu vou fazer, estratégicos para os níveis mais elevados. Quando a empresa ela é centralizadora, ela dificulta e, pior, causa demora na tomada de decisão. Coisas que poderiam ser resolvidas facilmente por uma pessoa dentro da empresa, que poderia tomar uma decisão, normalmente, quando a empresa é descentralizada, quando ele detém toda a tomada de decisão, ele faz com que a empresa somente ande, tome decisões quando ele está ali. Ou seja, a última palavra é dele. Aí, a empresa, ela se torna menos ágil e muito mais burocratizada. Consequentemente, todos ficam dependentes daquele profissional que toma a decisão. Olha que interessante. Na opinião de Stader, a alta concorrência que existe atualmente não permite mais que as organizações demorem a resolver um problema, ou então demorem a tomar uma decisão. Pois o tempo que se leva para o fluxo de informação chegar até essa pessoa que centraliza, até o tomador de decisão, pode significar o quê? Perda de competitividade, perda de lucratividade, de resposta. Ainda na visão desse autor, centralizar significa o quê? Concentrar o poder para a tomada nos altos cargos, aí assim, não dando autonomia nenhuma para os cargos mais baixos tomarem essas decisões. E aí vocês podem estar aí se perguntando, Juni, aqui na minha cidade tem muita gente assim. Isso ainda acontece. E é por isso que a gente tem que fazer essa reflexão. Até que ponto que centralizar permite que a empresa cresça? Já por outro lado, a descentralização, ela tem que ter essa questão do planejamento. Nós temos que saber delegar a tomada de decisão das questões táticas e das questões operacionais para quem pode tomar essas decisões com as responsabilidades, com tudo o que é possível. E aí, deixando desta forma, como eu já disse, para os cargos mais elevados,
as questões estratégicas da empresa. Tomar decisões de cunho de para onde vai essa empresa. Você pode estar falando assim, Júnior, mas a minha empresa é muito pequena. Tudo bem, mas vamos começar a pensar nessa questão de quantas pessoas você conhece à sua volta, nós já trabalhamos, ou mesmo nós temos mania de centralizar as decisões, de deixar, não, quem resolve aqui sou eu, de tomar esse poder, e às vezes esse poder deixa a empresa mais lenta e mais burocratizada. E neste momento em que nós vivemos, essa questão de centralização e descentralização, elas são muito importantes. Por quê? É a partir dela que temos um norteamento de como as decisões são tomadas dentro da organização. Se a pessoa centraliza muito, se ela descentraliza. Mas temos ainda uma outra pergunta, pessoal, que eu quero fazer para vocês. Em meio a tanta crise que nós estamos ouvindo falar, turbulência, como é que você que está aí agora assistindo essa aula lida com mudança? Ô, palavrinha difícil, né? Mudança. E dentro da empresa? O nosso tema dentro da empresa é a mudança organizacional. Essa palavra mudança, ela é cada vez mais frequente no nosso cotidiano. Nós temos que mudar. A mudança organizacional, ela é um assunto muito relevante no dia a dia das empresas. Por quê? Porque na medida em que aumenta a concorrência, em que aumenta a competitividade, em que aumenta a exigência dos consumidores, surge a necessidade das empresas também de mudar para se adaptar. Gente, vocês se lembram, principalmente nas cidades pequenas, como é que eram os supermercados antigamente? Não era supermercado, eram armarinhos pequeninhos, era a venda, né? De onde eu venho era uma venda, que tinha as vendas lá maiores. E hoje, todas as nossas cidades, aonde nós estamos aí, tem um supermercado bem estruturado, com oferta de diversos produtos. Ou seja, ou estas pessoas acompanham o mercado, mudam, ou elas estão fora do mercado. É isso que é a mudança organizacional. É esta preocupação em acompanhar o mercado, em buscar estar de acordo com o que os clientes, com o que o mercado demanda, com o que precisa. De acordo com Stalder ainda, os fatores que impulsionam essa mudança que nós estamos falando na empresa são os seguintes. Primeiro, imposição do mercado. Olha, a alteração do comportamento do consumidor e do mercado, ela impõe mudança. Repare o seguinte, se você compra sempre num lugar e surge outro melhor, mais bonito, mais arrojado, você muda. Eu também mudo. Por quê? Porque o cliente, ele é uma das principais influências nas empresas. Porque para eles, para o cliente, que a empresa existe. Não tem outro jeito. Nós abrimos uma empresa para atender o cliente. Outra questão, mudanças decorrentes das leis, que impulsionam, né? As alterações nas leis, elas fazem com que a empresa se adapte para não sofrer as penalidades previstas. Se tem uma lei e a gente não se adapta, você vai ser punido. Esta é uma forma de mudança imposta pelos governos, pelos órgãos reguladores, como os de proteção dos animais, defesa do consumidor e outros órgãos de regulamentação que existem para o quê? Para garantir que a mudança seja feita. Temos também outra questão que impulsiona, inovação tecnológica, eu até falei agora. Quando a tecnologia avança, as empresas elas têm que optar por seguir as inovações. Ou, se não fizer nada, ficar esperando que o quê? Que os concorrentes façam. Gente, vamos parar um pouquinho? Vamos pensar aqui algo que eu sempre gosto de demonstrar com a questão de mudança. Celular. Até pouco tempo atrás, gente, 5 anos atrás, nós só tínhamos o celular com o teclado. Era celular comprido, sem tanta tecnologia, sem internet. Quando surgiu o celular, o smartphone, as empresas ou se adaptavam ou elas ficavam para trás. Quantas empresas aí, pense aí, discutam aí,
que já fecharam de celular. Por quê? Porque não acompanharam. Agora, olha o seguinte, para diferentes empresas, a tecnologia tem maiores ou menores impactos. O celular é uma questão de maior impacto. Todos nós aqui já sabemos o quê? Estamos com o nosso celular na mão e já sabemos que estão lançando novos. Tudo isso ele depende da característica do seu negócio. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso negócio. Outro ponto que impulsiona a alteração de organograma. Quando a empresa cresce, é necessário mudar o formato da organização. Se ela cresceu, a empresa tem que mudar. Assim, passam a existir novos departamentos, novos cargos, funções, novas tarefas surgem. E tudo isso faz com que a empresa precise mudar. Da mesma forma, quando há terceirização de serviços da empresa. Olha que interessante, toda a estrutura, se há terceirização, também muda. Por exemplo, no hospital, se a limpeza passa a ser terceirizada, a empresa muda para se organizar. Outro ponto que impulsiona o desenvolvimento sustentável. Quantas vezes vocês já ouviram falar de sustentabilidade, de responsabilidade? Estas práticas sustentáveis na empresa, elas acontecem, gente, em decorrência das exigências legais e também por imposição dos consumidores. Você quer comprar de uma empresa que polui o meio ambiente? Não. Os consumidores também não admitem mais empresas que prejudicam o meio ambiente ou mesmo que não tenham a prática da sustentabilidade em seu negócio. Assim, esse é um outro fator que impulsiona. As empresas precisam mudar para quê? Para se adaptar a essa tendência. Olha, só permanece firme no mercado quem consegue abarcar, quem consegue mudar e acompanhar a evolução do mercado. Mudar, gente, é muito difícil. E temos muita resistência à mudança. As pessoas, em geral, elas resistem, pois acreditam, assim, que o que for que acontecer não é melhor do que as coisas que já eram feitas. O medo, por exemplo, da insegurança do novo. Esse medo, eles tornam a pessoa cada vez mais acomodada, mais resistente à necessidade. Vou dar um exemplo para vocês aí agora, olha. Se eu virar e falar, olha pessoal, levanta aí, troca de lugar aí. Você vai falar, Júnior, que chato, nós estamos aqui sentados, a gente está olhando aí para você, vou mudar para quê? É isso que a gente fala, nós tendemos a permanecer como nós estamos. Só que todos nós devemos estar preparados para a mudança. Nós temos, gente, que manter nossa mente aberta para o processo de inovação. E isso é algo necessário porque esta é uma das habilidades essenciais para os profissionais nas empresas atualmente. Como assim? A disposição para assumir o risco. Lógico, um risco calculado. A tendência que as pessoas que gostam de mudança têm de buscar uma solução inovadora, de buscar algo diferente, algo novo. Esta é uma habilidade extremamente importante nos profissionais e que nós temos que buscar em cada um de nós. Mas espera aí, Júnior, quais que são os fatores que me impedem de mudar? Vamos começar? Insegurança. Geralmente, a insegurança é um fator chave para impedir uma mudança. Nós tendemos a acomodar e nós não conseguimos sentir a segurança necessária para assumir riscos. Os desafios que vêm, as coisas que acontecem, nós temos o quê? Tendência a não compreender que os desafios apresentados num processo de mudança, eles são positivos. Ou mesmo que seja num primeiro momento negativo, nós temos que aprender que as mudanças, independente de nossa vontade, elas vão acontecer. Outro ponto, a preocupação com o eu, com o prejuízo pessoal. Ninguém gosta de perder nada, gente. Eu não gosto, você não gosta. Nós acreditamos o quê? Que a mudança, ela pode trazer prejuízo para mim.
Só que, gente, como eu disse agora, ela vai acontecer independente de nós. Na realidade, é o contrário. Quando a gente acredita, nós temos que acreditar que o processo de mudança, na realidade, é a chave para que eu permaneça na empresa, para que eu prospere na empresa. Outro ponto que impulsiona, a crença de que a mudança ela não interessa à organização. Só que é o seguinte, muitas mudanças que ocorrem nas empresas concorrentes ou no segmento concorrente, geralmente elas servem e interessam sim para a nossa empresa. Então não tem essa de falar assim, o cara meu concorrente mudou, mas eu vou ficar como estou. Não, se ficarmos como estamos, não permaneceremos no mercado. Outro ponto, a imagem de que sua atual ação é que é a certa. Sabe, aquela pessoa que vira e fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos visualizar o nosso negócio de forma holística, com uma visão global, conseguindo enxergar além do nosso próprio umbigo, além de 2 metros, conseguindo enxergar o ambiente geral, conseguindo enxergar o todo. Nós devemos entender que a mudança é algo necessário e essencial para a sobrevivência. A mudança, e eu estou repetindo para ficar claro na cabeça, ela diz respeito à adaptação aos novos tempos, às novas situações. Pessoal, olha o quanto nossa vida mudou nos últimos 10 anos. Mas, olha que interessante, para que essa adaptação ocorra, é essencial, é primordial que todas as pessoas da organização se adaptem, atuem e queiram essa mudança. Não adianta só o dono virar, a partir de agora eu vou mudar, não. Ele tem que utilizar dos meios, ele tem que conversar, ele tem que participar para que todas as pessoas compreendam e abracem a mudança. O fato é o seguinte, saiam daqui hoje com uma certeza. Mudar não é uma opção, mudar é necessário. Reparem que você muda o tempo todo. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você não é a mesma pessoa de 1 ano atrás. Você está mudando, eu estou mudando. Então não há por que não mudar também profissionalmente. Olha, falar de mudança gera um pouco de incômodo na gente, né? Ai, Júnior, mudar, adaptar. Mas para a gente fazer isso legal, a gente tem que levar em consideração a questão da motivação. Você já parou para pensar o que te motiva? O que motiva as pessoas que trabalham ao seu redor? Aliás, vamos começar com algo diferente. Você sabe conceituar o que é motivação? De acordo com Kevenato, 2004, motivação pode ser um processo de induzir uma pessoa ou um grupo de pessoas, cada qual, com necessidades, personalidades distintas, a atingir os objetivos da organização. Enquanto tenta também ajudar estas pessoas a atingir os objetivos organizacionais. Para Kevenato, motivar é induzir. A palavra motivação, eu sempre digo para os meus alunos e digo também para vocês, meus alunos, é um motivo que leva à ação. Eu preciso conhecer o que motiva. E por que, gente, que a motivação ela é algo tão importante no ambiente de trabalho? Por que no meio dessa matéria nossa, a gente tem que tratar de motivação? Por quê? Além da empresa pagar os nossos salários, além dela garantir a condição mínima que foi acordada, o gestor ele precisa também ajudar a despertar nos funcionários essa vontade de produzir mais, de produzir melhor, incentivar por meio desse trabalho que estas pessoas permaneçam na empresa. Porque a empresa, ela precisa das pessoas, das melhores pessoas. A motivação, ela é um estado pessoal. Eu não consigo transferir
minha motivação para você? Ela é intransferível. É interessante assim, eu não posso motivar, empurrar ninguém. Eu posso incentivar. O líder, ele pode e deve transmitir entusiasmo, emocionar, estimular sua equipe. Olha, gente, você já trabalhou com um chefe extremamente mal-humorado, aquele que você pergunta, bom dia, ele, bom dia por quê? Como é que você fica feliz num lugar desse? Olha a importância que tem do entusiasmo, da alegria. E a motivação, ela está ligada ao motivo que leva à ação. E para se ter qualidade na empresa, qualidade nos produtos, qualidade nos serviços, os administradores, os gestores, eles precisam utilizar dos mecanismos adequados de motivação dos seus funcionários, mesclando aí as questões das recompensas materiais, das recompensas simbólicas. O que é uma recompensa material? É quando você dá um prêmio, por exemplo, uma televisão, é quando você dá algo tangível. E a simbólica? É bom não é ser reconhecido, pessoal? Aquela hora, por mais que as pessoas falem, ah, isso é bobagem, mas alguém chega e fala assim, olha, você é bom no que você faz, ou você ganha o prêmio melhor funcionário do ano. Esse é um tipo de recompensa simbólica. Ah, Juni, mas você está falando, a gente não pode motivar, mas a gente pode incentivar. É função do gestor. Agora, nós temos que buscar essa motivação dentro da gente, o motivo que leva à ação. Olha que legal. Por que você está aí sentado hoje à noite estudando? O que te motivou? O que te trouxe? Pense nisso. Quais são os motivos que te trazem aqui? Esse motivo que te traz aqui te fez agir. Ou seja, você está motivado a fazer alguma coisa. Nas empresas que todo mundo atua, os gestores, os administradores, eles possuem duas formas eficazes para manter a motivação dos funcionários em alta, para tentar fazer com que os funcionários fiquem motivados. A todo momento, é necessário mesclar, como eu disse, essa questão das recompensas simbólicas, das recompensas materiais, de fazer com que essas recompensas sejam reconhecidas. Como eu disse há pouco e vou reforçar, a recompensa material é toda remuneração em dinheiro, comissão, bônus, prêmios que a empresa oferece, seja como parte fixa da remuneração ou como adicional. Poxa, pessoal, não é gostoso quando você sabe, ó, eu trabalhei o ano todo, agora eu vou receber uma produtividade. Ah, eu trabalhei, recebo uma participação nos lucros. Lógico que é bom, lógico que a gente fica feliz, a gente trabalha, pô, vou receber, que legal. Por outro lado, as simbólicas, como eu já disse, são os incentivos não tangíveis, eu não posso tocar, que a empresa ela dispensa. Por exemplo, sanções sociais, o reconhecimento, o prestígio dentro da empresa, o progresso, você ter possibilidade de progredir dentro da empresa, a questão da responsabilidade, os desafios que nós precisamos nos sentir desafiados. E demais ações que, assim, não tem valor material, mas tem um valor emocional. Aquele negócio que a gente fica feliz, que a gente sabe aquele momento, pessoal, que fala assim, nossa, eu sou importante, eu sou legal, a empresa gosta de mim. É este sentimento que faz parte da recompensa simbólica. Cada um deve ter claro que, ô Júnior, existe alguma recompensa que é mais importante que a outra? Não, não existe. Vai variar de acordo com o seu público, com o tipo de colaborador que você tem. Olha, cada um deve ter, assim, no autoconhecimento, uma ferramenta muito importante para buscar dentro de si mesmo, dentro de mim, o que me motiva. Eu sei que pode parecer difícil. Ah, Júnior, eu estou cansado, eu trabalho o dia todo, eu estudo de noite. Mas, gente, o profissional, ele não deve desanimar. Nós não devemos desanimar frente aos desafios que nós enfrentamos, ou sermos apáticos, ou mesmo, às vezes, nós trabalhamos num lugar que a gente não se sente reconhecido por nossas chefias. Eu sei que é difícil.
Mas nós temos que pensar o seguinte, essa motivação, essa força que move o profissional fará com que você seja reconhecido mais cedo ou mais tarde, dentro da sua empresa ou fora de sua empresa, para você atuar em novos projetos que serão desafiadores a você, que serão motivadores para cada um, para um momento de sua vida, para você profissionalmente. A confiança que move você e o conhecimento das potencialidades que você tem, das habilidades que nós temos e que devem ser desenvolvidas, reforçadas a todo momento. Como, Júnior? Por meio de estudo, por meio de leitura e principalmente por meio da análise das suas características, do que você faz, de como você trabalha, de como você se realiza. Busque se conhecer, busque se motivar. Isso vai fazer diferença. Você pode falar comigo, Júnior, eu faço isso e não resolve nada. Uma hora vai fazer. Bem, pessoal, por hoje nós vamos encerrar nossas atividades e eu quero convidá-los a resolver o exercício da página 74 do nosso material. Esse exercício, ele está ligado a tudo o que vimos a respeito de mudanças. Esse é um tema muito importante para todos nós. Aproveitem esse tema, discutem esse tema, aproveitem o tutor, compartilhem ideias, vivenciem esse momento e mudem, evoluam, desenvolvam. Um abraço forte a todos vocês e até a próxima vez, se Deus quiser.